Amém. Boa noite com Jesus. A escritura que será usada é São Marcos 7:24. São Marcos 7:24. São Marcos 7:24. Vamos nos colocar de pé para essa leitura que o profeta usou nessa mensagem perseverante, e logo após a irmã Maiara vai cantar o hino. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou aos seus pés. E esta mulher era grega, Cirofenícia, de nação, e rogava que lhe expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, que o demônio já tinha saído. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos deu, ó Pai, mais esta bênção, mais esse privilégio de estar na Tua casa, ó Deus. Em Teu nome pedimos que abençoe, ó Pai, a leitura da Tua palavra, ó Pai. Abençoe os hinos que vão ser cantados, ó Deus. Cada irmão que entrou por essas portas, em Teu santo e precioso nome nós Te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Finda-se este dia, que
Amém. Deus abençoe a irmã Maiara, recompense. Nessa mensagem perseverante, o irmão Brana fala sobre essa mulher. Depois nós vamos ler aqui no final, mas eu queria adiantar aqui. Ela estava precisando de uma cura, estava precisando de uma cura para a filha dela. E a forma que ela chegou, que teve o resultado para ela. Jesus chamou ela de cachorrinho. Ele narra aqui depois. Imagina hoje você pedindo alguma coisa para alguém, pedindo, orando, e você ser chamado de cachorrinho. E antes o irmão Brana fala sobre dá alguns exemplos de pessoas perseverantes. Tudo que nós vamos fazer hoje, tudo, o diabo entra para desanimar. Qualquer coisa que você vai fazer, você começa. Se você não for perseverante naquilo, o diabo entra e vai lá e você só começa e não termina. Seja o que for, uma oração, um carro que você vai arrumar, um serviço que você vai fazer, você vai ali, parece que você tem que ser perseverante, tanto no natural quanto no espiritual. E aí ele cita aqui alguns exemplos. Gostaria de tomar uma palavra como texto essa noite. E a palavra que quero tomar chama-se perseverante. Você pode dizer, irmão Brana, essa é uma palavra muito pequena. Para 300 ou 400 pessoas sentadas aqui esta noite, ou seja, sou um mau avaliador de audiências. Você diz, esta é uma palavra muito pequena. Não é do tamanho, é realmente o que vou dizer a respeito dela. Agora, perseverança. Conforme Webster, é ser uma palavra que você é ser persistente. Também significa ser persistente ao tentar atingir um objetivo, tentar realizar algo, tentar fazer algo. Você é perseverante quando é persistente. Agora, todos os cristãos devem ser persistentes. Eles devem ser perseverantes. E a única maneira de você conseguir fazer isso é primeiro ter fé no que está tentando fazer. E se não tem fé, você está só fazendo uma tentativa. Então você não pode ser perseverante. Mas quando realmente sabe que é a verdade, então não há nada que vá detê-lo. Você é realmente perseverante então. E homens de todas as eras que já chegaram a fazer alguma coisa e tiveram fé no que estavam tentando fazer, foram perseverantes. Por exemplo, é como que nós chamamos pai da nossa nação, George Washington. Ele foi perseverante quando ele, tentando alcançar aquela vitória sobre os britânicos e cruzou o lago gelado, ele foi perseverante, não havia nada. Seus soldados, metade dele, nem mesmo tinham sapato nos pés. Seus pés estavam envolvidos em trapos. O vento estava soprando, mas ele tinha orado a noite toda e tinha vitória no coração, e não havia exército britânico nem nada que fosse detê-lo. Tampouco poderia o rio gelado. Ele tinha orado até fazer contato com Deus, e não havia nenhum obstáculo que fosse detê-lo. Ele foi perseverante e realizou a tarefa que estava tentando fazer, porque teve a resposta de Deus. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma colônia, assim como o Brasil era uma colônia. E a Inglaterra dominava ali, cobrava muitos impostos, igualzinho Portugal fazia com o Brasil. Levou quase todo o ouro do Brasil, levou muito pau-brasil. E lá nos Estados Unidos não era diferente, só que era a Inglaterra, que era ainda pior que Portugal. E aí esse homem, George Washington, ele se levantou e foi contra isso. Falou, chega de pagar imposto, vamos proclamar nossa independência aqui. Então ele é um grande homem lá nos Estados Unidos e no mundo todo. É aquele que tem a fotinha na nota do dólar, parece o rosto dele. E ele foi
perseverante, conseguiu ser o primeiro presidente dos Estados Unidos, conseguiu ajudar a escrever a Constituição e foi eleito 2 mandatos consecutivos. Ou seja, o que seria dos Estados Unidos se não tivesse um homem lá sem condições, porque os armamentos quem tinha eram os britânicos. Ele estava sem nada ali. Aí o irmão Brana fala que esse homem é o pai, né? Abraham Lincoln, George Washington foi outro também. George Washington, que foi o primeiro. O Abraham Lincoln foi da escravidão. Os americanos tinha muita escravidão. E Abraham Lincoln foi lá e aboliu, através do parlamento, bem depois de George Washington, né? Abraham Lincoln. Então, esses 2 grandes homens dos Estados Unidos, eles representaram muito ali. Por quê? Por causa da perseverança. Porque tirou os Estados Unidos de pagar tantos impostos para a Inglaterra. Outro, porque tinha muitos escravos ali, naquela época, e ele não concordava com aquilo. E ele foi lá, através das leis, e aboliu. E aí o irmão Brana cita em uma outra mensagem, aquele homem de cor que estava chorando no museu porque ele viu aquela roupa de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi morto, tiro a queima-roupa por causa disso. Ele falou, se não fosse o sangue de Abraham Lincoln, eu seria um escravo até hoje. Aqui nas minhas costas tem a marca. Então, sempre quando nós vamos fazer algo, irmãos, temos que lembrar desses grandes homens de Deus que ficou na história para nós. E eles fizeram. Às vezes você não vai fazer uma coisa muito grande que vai mudar o mundo, mas pode mudar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida da sua família. Por quê? Porque você é perseverante. Você, mesmo cansado, trabalhou o dia todo, vem para a igreja, vem alimentar sua alma, vence aquela barreira. Mesmo você não tendo condições, muitas vezes doente, vem para a igreja. Vai ter algum evento, alguma coisa que está acontecendo, você vai, jovens, você levanta e fala, eu quero ser perseverante, eu não quero ser um desanimado, porque você desanimou, o outro do lado desanima também, aí tudo aquela igreja desanimada, né? Mas quando tem um ali que é perseverante, os outros seguem atrás. Ele segue dizendo aqui, quando um homem recebe sua resposta de Deus, não há nada que vá detê-lo. A maioria das pessoas hoje, repetindo o que disse ontem à noite, dizendo que eles têm esperança ao invés de fé. Esperança é diferente de fé. Quando você tem fé, está muito, muito além da esperança. Esperança é bom, é algo natural. Porém, a fé é algo sobrenatural. Você encontra pessoas vindo à plataforma, elas estão só edificadas em esperança. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, não um mito, não uma imaginação, é algo que você tem, você já tem o nome. Você está simplesmente tão satisfeito com isto. Esta fé que você tem, como estaria se tivesse firme fundamento na mão? Por exemplo, assim, se estou morrendo de fome e um pão custa 25 centavos, esses irão comprar o pão. Agora, quando tenho os 25 centavos na mão, estou simplesmente tão satisfeito como se fosse o pão, porque é o preço da compra do pão. Quando sei no meu coração que aceitei isto e creio que Deus o deu a mim, eu estou simplesmente tão satisfeito com essa fé como se estivesse curado. Por quê? Eu vou ser curado de qualquer maneira. Eu tenho o firme fundamento. Agora, ninguém pode tirá-lo de mim. Eu sei que está certo, eu posso ser perseverante com isso. Nós, às vezes, temos a tendência de confiar.
em coisas mais naturais, né? Por exemplo, você tem lá o documento do seu carro lá, a escritura da sua casa, tá lá. Você tá lá com o seu nome escrito lá, o guarda para, olha, tá lá. E você crê tanto naquilo que aquele carro é seu. Por quê? Porque seu nome está no documento ali. Seu nome está na escritura daquela casa lá. Você está feliz, você olha de vez em quando lá, olha e fala, essa casa é minha, aqui, o nome está aqui. Agora, se nós cremos tanto em uma escritura lavrada em um cartório qualquer aí, assinada, de compra e venda, por que nós não vamos crer na Bíblia, que é uma escritura escrita pelas mãos de Deus? E a Bíblia fala que você pode ser curado, que aquilo que o seu coração desejar é seu. Só que o inimigo vem e não deixa você ser perseverante, não deixa você crer. Você crê mais na escritura que está guardada lá, dentro da pastinha lá do documento da sua casa, do que na Bíblia. Nós devemos, aquilo lá é só um papel, do nada pode ser tirado da gente. O governo pode assinar uma lei ali e aquilo desaparecer, não é mais seu. Agora, quero ver o governo assinar uma lei para tirar isso aqui, ó. Está no nosso coração, é nosso. Tudo que o coração desejar. Irmão Brana, não fala algumas coisas, é tudo. O seu coração desejou, é seu. Então você tem que ter fé, igual esses homens tiveram. George Washington desceu no coração dele. Os Estados Unidos não precisa mais pagar imposto para a Inglaterra. Aquilo veio no coração dele. E Deus confirmou aquilo. Quantas vezes, inúmeras, perdemos as contas já. O pastor Cleomar está pregando assim, ele fala, Deus me deu algo. E às vezes parece humanamente impossível, praticamente tudo impossível. E daqui a pouco a coisa acontece. Coisas assim, impossíveis de acontecer, e aquilo acontece. Porque Deus deu. E você tem que crer naquilo. Nós temos que crer. Porque essa fé não é somente para o pastor, é para todos. É para nós, é para as crianças. É para os adultos, é para os idosos. Então nós temos que crer na palavra dele. A palavra de Deus não pode falhar. Ela nunca falhou. E não pode falhar. Há uma coisa que Deus não pode fazer, é falhar. Ele não pode falhar. É Deus, é a sua palavra. Agora, Noé estava vivendo numa era científica. Quando eles estavam, talvez, podia alcançar a lua com radar, Jesus disse que era um dia como este, como aconteceu nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. Agora, nós sabemos, lá no Egito, nós vemos aquelas pirâmides. Nós não poderíamos reproduzi-las hoje. Nós não temos o poder de fazê-lo. Eles tinham domínio do poder atômico, ou algum tipo de poder que edificou as pirâmides. Nós não poderíamos pôr aquelas grandes pedras lá em cima, de modo algum. Nem poderíamos reproduzir aquelas esfinges. Não há maneira de fazê-lo. Nós não temos o material para fazer uma múmia, embalsamar um corpo que até mesmo pareça natural por milhares e milhares de anos. Nós perdemos essa arte. Uma mistura, uma tintura que não desbota. Muitas coisas que eles tinham, então, para das quais somos completos desconhecedores. E eles edificaram aquela pirâmide de tal modo, posicionada, é tão centrada na terra, que não importa onde o sol esteja, nunca há sombra ao redor dela. Nunca uma sombra da pirâmide. Arquitetura, os instrumentos que eles tinham eram muito além dos de agora. Era isso que Noé enfrentava. As pessoas altamente tecnológicas, não é do jeito que a história conta. Eles tinham como provar que não tinha água. E Noé lá, vou construir uma arca. E nós estamos aqui, vai acontecer um arrebatamento. Nós cremos, mas como? Não tem onde pegar. É fé. Não tem
um aparelho que prova isso. É fé. O irmão Brana fala aqui, a gente não tem dimensão do que é isso. Uma pirâmide, existem estudos e mais estudos para tentar descobrir como foi feita as pirâmides. Ninguém consegue até hoje, nada explica como ela foi feita. O irmão Brana fala muito das pirâmides em algumas mensagens, mas nada explica como ela foi feita. Por um exemplo, alguns irmãos que é construtores aqui, se você pega uma pedra, um bloco, o irmão Eliseu está nos visitando aí, ele mexe com pedra de mármore. Você vai assentar uma pedra de mármore, para deixar aquilo alinhado, uma pedrinha desse tamanho, tem que ser profissional para deixar a coisa alinhada. Vocês imaginam, irmãos, uma pedra de 2 toneladas, peso de 2 carros, depende do carro, 3 carros, peso de 3 carros, assim, uma pedra do tamanho do peso de 3 carros. Você colocar uma em cima da outra assim, tão alinhadinha e retinha assim, que você pega uma lâmina de estilete e você não consegue passar no meio. E elas estão cortadas em formato triangular. Se fosse quadradinha assim, é difícil, mas em ângulo. E aquilo vai subindo. Imagine um prédio agora de 20 andares, 30 andares, um prédio, o maior prédio da cidade. Pegar essa pedra de 2 toneladas em triângulo, colocar lá em cima e fazer ela encaixar perfeitamente, onde não fica vão, não teve uma massa, a pedra foi encaixada ali. E essa pirâmide, ela está posicionada ali no Egito, ali, no centro da terra. Ela está posicionada de um jeito que tanto faz 7 horas da manhã, como meio-dia, como 5 horas da tarde, não tem sombra. Onde é que o sol bate, não pega a sombra. Como é que esses homens fizeram isso? Ou se foi homem que fez? Eu não me recordo. Irmão Brana fala, não foi. Como isso foi feito? E eles estudam até hoje para tentar descobrir como foi feito. Eles não... É uma incógnita. Não tem como explicar como as pirâmides foi feito. E elas estão alinhadas no centro da terra. Bloco de 2 toneladas lá em cima. Alinhado perfeitamente assim, ó. E essa tecnologia que eles tinham para fazer isso, a esfinge, como que foi? Vamos colocar um bloco. Imagine um guindaste para erguer isso lá em cima. E aí eles fazem aí nas pesquisas deles aí, eles falam que eles foram molhando a areia no deserto e puxando as pedras com camelo. E chegou lá, eles foram fazendo escadinha e colocando. É humanamente impossível. O irmão Brana fala que nós olhamos para o passado como algo antigo, mas não é. Eles tinham esse poder, tinham essa ciência, tinham esse conhecimento de fazer esses tipos de coisa. E todos eles, olhando para Noé, eles estavam acostumados a ver isso, olhando para Noé e falando, mas vai chover como? A gente já viu, não tem água lá em cima. E ele firme e perseverante. E Noé viveu naquela era intelectual e científica, muito, muito mais que hoje. Hoje nós temos o celular, temos a internet, mas o que eles tinham lá não dá nem para mencionar. E ele era profeta, e o Senhor lhe disse que ia chover. E depois que Noé ouviu a voz de Deus, sendo profeta, a voz do Senhor, a palavra do Senhor vem ao seu profeta, e ele sabia que ia chover, não importava o que alguém dissesse, já tinha chovido. E nunca tinha chovido antes. Deus irrigava a terra, a vegetação, com a irrigação das fontes, e assim por diante na terra. Nunca tinha havido uma nuvem no céu, mas ainda assim Noé sabia que viria água de cima. Como ele ia fazê-lo? Ele não sabia, mas ele foi tão perseverante, ele foi
e ele construiu uma arca de acordo com a especificação de Deus. Lhe disse para construir, porque ele tinha ouvido a voz de Deus e se encontrava na presença de Deus quando a voz de Deus foi-lhe manifestada. Isso devia pôr esta igreja nascida de novo em chamas, perseverante. Não me importa quantos críticos riram acerca disso, quantos digam que não pode ser assim, e então saem ali e provam isso cientificamente, lançam o radar para a lua e mostram que não há coisa como água nos céus, mas Noé sabia que Deus, encontrando-se em sua presença, e ele é Deus que lhe falou. Ele foi claramente identificado que era a palavra de Deus, e encontrando-se na presença de Deus, e ele foi persistente, ele construía a arca de qualquer maneira, e se ninguém quisesse ajudá-lo, ele mesmo assim construía, ele foi persistente, porque soube que isto era a palavra de Deus, e ele construiu. Noé construiu aquela arca para salvar a sua família do dilúvio. E nós, o que nós estamos construindo? É nos mínimos detalhes. É Deus em simplicidade. É você fazer aquilo que está à mão para fazer bem feito. Você pegar aquele arroz para fazer e fazer com amor. Você não fazer com má vontade. Você fazer aquilo que com a fé. E o mundo lá fora, criticando, lá fora, olhando, zombando muitas vezes na escola, as meninas com a saia longa na escola lá, e o rapaz, né, tá lá com uma calça jeans, com a camiseta, não é tão evidente, mas as moças, ela tá lá com o cabelo comprido, com o vestido, e eles até respeitam, mas é diferente. É diferente. E o que recebe de informação negativa querendo fazer as jovens desistir, os jovens desistir, querendo mostrar coisas interessantes, mas irmãos, o que nós temos é muito humilhante, não tem nem como comparar com o que eles têm. Eles têm aquilo lá, os astros dele, a internet deles, o futebol deles, as coisas mundanas dele lá para tentar atrair os jovens. Mas se você começar a ler essa mensagem mesmo, começar a pensar no que Deus deixou para nós, o que nós temos, você vai andar na contramão da depressão. Assim, ó. O pastor Joaquim Gonçalves pregou uma mensagem que falava que Jesus andava na contramão da depressão. Você desconecta do mundo, você não está nem aí, você não quer saber de rede social, você não quer saber de nada. Você olha e fala, eu estou na contramão do mundo, estou na contramão da depressão, estou na contramão da ansiedade. Você foca na mensagem, você foca, uma mensagem dessa de poucas páginas, e você foca nisso aqui e você fala, o que eu tenho é muito maior do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Temos uma igreja, temos irmãos amados, temos as crianças, temos os jovens, nós estamos aqui. O diabo, ele fica olhando lá, e quando ele vê uma pessoa desistindo, o diabo vê uma pessoa desistindo, ele deve pensar assim, seu idiota, você tinha tudo, eu tinha isso aí, não posso ter mais, eu fui expulso, para mim não tem mais jeito, mas eu te atacava tanto na escola, eu te atacava tanto, eu te enchia de informação, porque eu queria tirar aquilo de você, não queria que você tenha aquilo, mas você está virando as costas para o que é mais puro, para o que é mais cristalino, para o que é mais importante. Então nós temos que dar um valor tremendo a isso. O que nós temos é grande demais. Só sabe realmente quem
saiu e está lá, afundado na lama e não consegue mais voltar. Vê, lembra com saudade daquela época, mas está tão... Mas existe um jeito também, mas o diabo vai segurando e não vai deixando a pessoa sair. Nós estamos num lugar tão alto, mas tão alto, mas tão alto espiritualmente, materialmente falando, não. O povo olha nós aí na rua e fala, passa aí na frente essa igrejinha. Quantas vezes? Mais uma. Materialmente falando. Mas espiritualmente nós estamos no voo da águia, mas tão alto, irmãos, que se a gente cair, aquele hino que fala, eu estou num lugar muito alto, se eu cair, eu me despedaço. Então, nós temos que fazer de tudo para agarrar essa mensagem, ficar com ela, não soltar por nada, aconteça o que acontecer, arrebenta onde arrebentar. Ignore. Porque nós estamos num lugar tão alto, mas tão alto, que se a gente cair, tem que juntar os pedaços. Não combina o cristão, o irmão, aí ele vai lá com uma cerveja na mão, vai lá no mundo, espedaça. Por quê? Por causa da altura. Um denominacional, se cair, caiu, o tombinho é pequeno. Aí não vai mudar muita coisa, né? Agora, com o que nós temos na mão, irmãos, nessa era final, na reta final, a faixa de chegada está ali, ó. Nós precisamos ser um pouco mais perseverante, descansar em Deus e pegar isso aqui com fé e coragem mesmo e falar, Senhor, não me deixa eu cair, Senhor. Eu não quero cair, eu não posso cair. Porque a distância que nós está é muito alto. Não é um voo baixo, é um voo alto. Isso aqui se o mundo soubesse o que nós temos nas mãos, então nós não podemos cair, nós temos que ficar firme nisso. E nós temos as armas para não cair. Está tudo aqui. E isso me faz pensar nisso, essa razão, essa noite. Por que nossos sistemas falharam? Essa é a razão. Porque nunca seremos capazes de instruir as pessoas a Deus. Nós nunca seremos capazes de dominá-las a Deus. Nós tentamos todos esses sistemas e todos falharam. Como caíram como a Torre de Babel. E eles farão isso. Deus, o Deus imutável, tomou sua decisão no jardim do Éden de como ele salvaria o homem. E quando Deus toma uma decisão, tem de permanecer sempre assim. Ele não pode mudar, ele não pode ficar mais inteligente. Ele é a fonte de toda a inteligência. Não importa o que a nossa ciência diga. Se for contra a inteligência ou a palavra de Deus é contrário, não está certo. Não importa quão cientificamente possa ser provado. Ainda assim está errado. Nós não precisamos de ciência provar nada. Uma vez eu vi um vídeo de um homem, ele falando sobre Gênesis, e falou, a química diz isso, Gênesis estava certo. A química diz isto, o homem foi formado do barro, olha aqui, a química diz isso também, então a Bíblia estava certa. Eu falei, não interessa o que a química diz. Se ela dissesse que é tudo ao contrário, eu ia acreditar do mesmo jeito. Então, nós não podemos crer na Bíblia a hora que vem algum cientista famoso e fala, é verdade mesmo, a Bíblia está certa, olha, houve um dilúvio na terra, aqui as evidências. Irmãos, nós não precisamos de evidência, nós temos a Bíblia. Não interessa, aquilo é lixo. Nós não queremos saber de evidências, nós queremos saber da Bíblia. A Bíblia falou, está aqui na mensagem, está aqui na Bíblia, pronto, acabou. A Bíblia fala que a baleia engoliu Jonas, né? E aí eles acham um absurdo, mas para nós, se falar que Jonas engoliu a baleia, nós vamos crer, porque a fé não se explica. Quando nós temos essa visão de ignorar, indiferença, o pastor Joaquim fala, uma vez lá no recanto, eu vi ele falando, a indiferença é uma arma.
é uma arma extremamente poderosa. O morto, ele está indiferente. Você pode xingar ele de que for. Se você ficar morto para o mundo, eles estão falando, estão criticando. É indiferença. A indiferença é uma arma. Nós temos que ficar indiferente para o mundo. E temos que usar a palavra de Deus. Ignora. Passa uma pessoa na rua, fecha você, faz alguma coisa no trânsito. Indiferença total. Não vai brigar com ele, não vai. Nós temos que ficar indiferente a essas coisinhas. Indiferente ao que o mundo tá falando. Indiferente ao que a ciência está falando. Ah, a ciência confirmou, a Bíblia estava certa. Não interessa. Eu não precisava de sair para crer. Não precisava de sair. Eu já tenho a Bíblia, eu já tenho a mensagem. Se nós fazermos isso, irmãos, nós vamos chegar lá. Só a Bíblia, nós não precisamos de livro nenhum. Nós não precisamos de livrinho, nós temos a mensagem. Existem dois extremos. Hoje, os que falam que o Mombrana é falso, está com um monte aí de coisas falando que o Mombrana é falso. Essa é uma linhagem. E outros estão falando que o Mombrana é Deus. Então, assim, nós temos que ignorar eles. Se você parar 1 minuto para ouvir isso, você vai balançar sua fé. Você vai olhar lá. Por quê? Porque você já parou para ouvir. Se tivesse lá uma pessoa, você ama demais a sua família, seu pai, sua mãe. Aí uma pessoa, irmãs, vem lá e começa a falar mal do seu filho. Começa a criticar ele, começa... Você vai lá parar para ouvir? Ah, é verdade mesmo? Tá lá falando mal da sua família, da sua igreja. Você vai lá. Não, eu quero ver o que eles estão falando aqui. Irmãos, indiferença total. E quem não achou ainda, continua procurando. Mas para nós que já achamos, só resta ser perseverantes. Deus decidiu que salvaria o homem pelo sangue derramado de um inocente. Tentaram construir cidades, tentaram uni-los, tentaram construir torres, instruí-los nisto, e sempre se afastam mais. Nunca se poderá salvar o homem, até que ele retorne ao sangue. Esse é o único lugar que Deus chega a se encontrar com o homem. Não por seu intelecto, não por quão inteligente ele seja. Quantos homens o tornaram sacerdote, ou bispo, ou superintendente estadual, ou seja, ministro, diácono, não é nessa condição que Deus se encontra com o homem. Ele se encontra com ele na condição de que ele esteja sob o sangue derramado. Esse é o único lugar que Israel alguma vez foi capaz de encontrar a Deus para adorar, foi sob o sangue derramado. Essa é a maneira provida por Deus. Nenhuma outra maneira funcionará. É sob o sangue derramado. Deus se encontra com o homem e se põe na presença do homem. Moisés, esse intelectual fugitivo profeta, fugitivo na parte remota do deserto, ele se casou com esta bonita mulher etíope e estava vivendo, teve um filho, o pequeno Gerson, e certo dia, enquanto caminhava por lá no deserto, na parte remota do deserto, um velho de 80 anos parecia não ter condições de fazer mais nada com o ministro, mas ele encontrou uma sarça que ardia no fogo e não consumia, e ele se desviou para ver o que tinha acontecido, e entrou na presença de Deus, e ouviu a presença de Deus, ouviu a sua voz e a voz de Deus, enquanto estava em sua presença. Quando essa coluna de fogo se encontra nessa sarça falando com ele, onde ele estava com medo até de se aproximar do Egito, sabendo que Faraó lhe tiraria a vida, não há nada que vá detê-lo agora. Algumas vezes, quando um homem entra na presença de Deus e ouve a voz de Deus, ele faz coisas tão radicais para as pessoas de pensamento comum que parecem ridículo. No dia seguinte, um homem que estava com medo de tomar um exército para atacar o Egito,
todos os escravos que havia no Egito, e ele estava com medo de atacar Faraó. Assim, aqui ele, no dia seguinte, com 80 anos de idade, barba até a cintura, careca brilhando, uma vara torta na mão, a esposa sentada numa mula com uma criança no colo, indo com os olhos erguidos, glorificando a Deus. Aonde vai Moisés? Tenta imaginar a cena hoje. Qual que é o país mais poderoso do mundo? Estados Unidos. Com todas as armas que pode pensar, eles têm. Era o Egito. Aí Moisés chega lá com uma vara, com a mulher, com uma criança, fala que vai acabar com o Egito, que quer os escravos. Mais ou menos igual George Washington fez. Mas Moisés ali Deus falou para mim. Imagina a perseverança desse homem. Isso é um exemplo para nós. Ele enfrentou aquela potência mundial da época. Por que ele enfrentou? Porque ele tinha os fundamentos, ele tinha certeza de Deus. Ele não ficou com medo, ele fugiu quando era mais novo, mas depois de velho, ele teve esse encontro, ele foi perseverante. Onde vai Moisés? Vou ao Egito para tomar posse, a invasão de um só homem. Por quê? Ele tinha estado na presença de Deus, ele tinha visto o que Deus podia fazer com uma vara. Ele não sabia o que ele podia fazer com um exército. Ele sabia o que ele podia fazer com uma vara. E não sei o que ele pôde fazer por uma denominação. Eu sei o que ele pode fazer com um homem que se renda completamente a ele. Tudo o que ele necessita é de uma pessoa que é você. Então ele é perseverante. Nada vai detê-la. Moisés tinha entrado na presença de Deus, ouvindo sua voz, num sinal, milagre. Ele sabia que ele era um fogo consumidor. Ele na coluna de fogo, lá numa sarça, toda a sua instrução, toda a sua teologia o deixou. E ele soube uma coisa: havia um Deus e ele tinha suas ordens, bastava uma vara torta. Ele tinha estado na presença de Deus. Estar na presença de Deus faz toda a diferença. Agora eu queria ler aqui ele fala, voltando àquela mulher que foi perseverante, que nós falamos no começo. E aí eu queria encerrar com isso. Sim, rejeitou, chamou de cachorrinho. Às vezes Deus testa a gente. Você não pode, nem toda prova é sinal de desaprovação de Deus. Deus está te testando. Não tem tudo aquilo, mas olha o que você tem nas mãos. Deus vai testar. Deus vai testar sempre. Mas, se você tem que ficar indiferente para o mundo, para as coisas naturais, e não para a palavra de Deus. Recebeu uma correção? Fica humilde, abaixa a cabeça, aceite a correção. Fez alguma coisa errado? Aceite. Está passando por alguma dificuldade? Tenha a forma que você vai chegar até Deus, vai mudar o quadro. Deus vai olhar e vai ver e vai falar bem assim. Às vezes estava ali, querendo, você precisava daquilo e você não teve aquilo. Não tem problema, nós continuamos crendo do mesmo jeito. Não tem problema. Faça igual essa mulher aqui, Sim, chamou de cachorrinho, mas ainda assim ela continuou firme. Veja, ela teve fé. Ela foi desapontada por todos os seus amigos, desapontada pelo seu povo. Todos os tipos de coisas tentando impedi-la, mas tudo é atirado naquela direção. Isto mostra Satanás tentando fazer recuar a genuína fé. O único objetivo dele é esse, é fazer você parar, recuar. Mas
ele não pode fazê-lo, não importa o que alguém diga, ainda está lá. Ela foi persistente, ela continuou avançando. O que seria de nós, irmãos, se não fosse essa mensagem? Se não fosse esse programa de rádio, se não fosse essa, eu fico pensando, porque a gente trabalha aí, anda na cidade, você vê a situação dos evangélicos, dos que dizem ser cristão, você vê a situação dos católicos, você vê, a diferença é brutal, é gritante, não tem como comparar. Criação, a educação, a forma que a gente vê as coisas. Então, o que seria de nós se não fosse essa mensagem? Se não fosse você acordar todo dia cedo e ter uma pregação para você ouvir, e ter um hino de um irmão que cantou na igreja para você ouvir. Jovens, adolescentes, olha o tipo de música que eles ouvem. Passa no carro, na rua aí, tem que tampar o ouvido, porque não dá para ouvir. Antigamente, lá em 1900, existiam umas músicas que falavam da natureza, falavam de algumas coisas. Mas hoje, ó a degradação. Chegou num ponto assim que e todo mundo, os pais têm que aceitar, porque a lei está a favor deles. Se uma criança for lá e falar que o pai processa o pai, perde a guarda da criança, tem essas leis. Então ele tem que aceitar calado. Muitas vezes eles nem é cristão, mas eles não concordam com aquilo também, de tão degradante que chegou, o ponto que chegou, mas não pode fazer nada. Aí você vê essas crianças tão educadas, criança dá trabalho mesmo, mas é trabalho de criança. Não é igual acontece por aí. Criança ligando para a polícia porque o pai tirou da frente da televisão. E aí a lei vem e fica de acordo com a criança. Hoje, na escola, se a criança chegar com uma marquinha sequer de uma varadinha, o pai perde a guarda da criança. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala para usar a vara. Mas o mundo está de ponta cabeça. E aí você não usa a vara, aí lá na frente você perde a criança para as drogas. Vai por esse caminho, não tem como fugir. A Bíblia, olha, o mundo está de ponta cabeça. Aí você vê, o que nós temos é precioso, é grande, é saudável, faz bem para a nossa alma. Você chegar em casa, aquele ambiente de paz, aquela alegria. E o mundo, olha como que está. As leis estão sendo endurecidas porque dirigir alcoolizado. Então, e se nós não fosse a graça, não fosse Deus, não fosse Jesus, através dessa mensagem, nós conhecesse esse profeta, nós estaríamos como? Muito pior do que eles. Muito pior do que eles. Nós não somos melhor, nós não temos nada de bom. A única coisa é a palavra de Deus. Essa mensagem, não tem nada que se compara a ela. Nem nada que está próximo do segundo, terceiro, não existe. Nós temos isso. O que seria de nós sem isso? Ela continuou avançando. Ela chegou a Jesus e Jesus disse: eu não sou enviado à sua raça. Eu não sou enviado à sua igreja. Eles não estão cooperando, vocês não passam de um bando de cachorrinho, de qualquer modo. Imagina, Jesus falando isso para nós. A pessoa vira a costa e vai embora. Uma correçãozinha dura, às vezes, que vem do púlpito, a pessoa já quer ir embora. Imagina isso. Vocês não passam de um bando de cachorrinhos, de qualquer modo. Ainda assim, ela avançou. Diz, eu venho para curar estes meus, não venho para curar-te. Não me convém tomar o pão dos filhos e dar a vocês, bando de cachorrinho. Olha, aí o que ela fez? Ela disse, isso é verdade, Senhor. Amém.
A fé sempre admitirá que a palavra de Deus é verdade. Dói, machuca, mas é verdade. É nós que estamos errados. Amém. Agora, se você quer se agarrar a um credo, vá em frente. Mas a fé, a verdadeira fé, genuína fé, admite que Deus é a palavra e a verdade. E ela disse, verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos podem comer as migalhas que estão debaixo da mesa dos filhos. Irmãos, se nós chegar dessa forma, e não querer moldar a palavra de Deus a nós, mas nos moldar, se nós chegar dessa forma, não tem como não ser abençoado. Isso. Mas podem comer as migalhas que estão debaixo da mesa dos filhos. Isso bastou. Isso bastou. Ela não era uma planta de estufa. Ela não era um bando híbrido de assim chamados crentes, cuja safra temos hoje. Ela tinha fé genuína. Ela admitiu que ele estava certo, mas ela nem mesmo estava em busca de todo o pão que os filhos podiam comer, era só procurando migalhas. Nós recebemos o melhor ou não queremos ou o irmão Brana fala, nós recebemos o melhor ou não queremos absolutamente nada. Afastamo-nos disso e então dizemos, nós temos fé, se não me tratarem certo, eu irei embora. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé está ali. O que estou tentando lhe dizer, amigos? Nós vamos ter uma fila de oração aqui, uma dessas noites, e eu não quero ver uma maca, uma cadeira de rodas, uma muleta, nem nada, não quero que seja deixado aqui no chão. E eles saindo, andando, estão vendo? A menos que você tenha um tipo certo de abordagem, você não vai obter nada. Isso mesmo, vocês só estarão caminhando de um lado para o outro, e alguém dando uma palmadinha em vocês, e assim. Isso não é bom. Você tem que saber para que estão vindo. Aqueles que se aproximam de Deus, creia. Então é isso, irmãos, vamos ficar com isso, perseverante. O jeito que você chega a Deus muda a situação, o jeito que você ora a Deus com humildade muda a situação, é a abordagem de Deus. Nós temos isso, vamos valorizar. Amém. Vamos nos colocar de pé. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por mais esta palavra, ó Pai. Ajude-nos a sermos perseverantes, ó Pai. Ajude-nos a buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ajude-nos, ó Deus, a ser pessoas humildes, ó Pai, dóceis, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, a ser um bálsamo na vida dos nossos irmãos, ó Pai, e não um espinho, Senhor. Ajude-nos a ser amorosos, ó Deus. Ajude-nos a ser um orvalho, ó Deus, pessoas alegres, felizes, ó Deus, contentes por essa palavra, Senhor. Ajude a cada irmão que veio aqui essa noite, ó Pai, que possa voltar abençoado, ó Pai, que possa receber aquilo que veio buscar, ó Pai, que possa, eles já são perseverantes, Senhor, mas que possa voltar mais perseverante ainda, ó Pai, crendo mais ainda, ó Pai. Em Teu santo e precioso nome, ó Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor nos fez. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja.